Olá a todos vocês, como é que vocês estão? Estamos aqui juntos novamente e hoje eu quero tratar de um assunto bastante atual com vocês a respeito da religiosidade, do ateísmo. Por que que o ateísmo tem crescido tanto no Brasil? Por que que as pessoas estão questionando mais a fé? O que é que tem acontecido? Quais são os pontos positivos e negativos dessa nova perspectivas? Nós temos que observar com bastante cautela o que está acontecendo e o impacto psicoemocional na construção do ser humano e o seu reflexo social com essas novas abordagens, com este novo pensamento, este novo modelo de vida, este novo jeito de ser. Então, quando nós tratamos de questões de fé, é claro que, como cristãos, nós temos que nos reportar à Bíblia como regra de fé e prática. A Bíblia é o nosso manual, é a nossa constituição celestial. Então, o que, que nós podemos observar neste movimento ateísta que tem crescido tanto? O que é que nós podemos observar dentro da perspectiva humana? O quanto as pessoas, a sociedade, a família, o quanto tem sido afetado por este novo pensamento, por se trazer de uma maneira mais enfática esta questão da não existência de Deus. Como nós podemos trabalhar com isso e por que isso tem crescido tanto, inclusive nos meios religiosos, no meio eclesiástico. Então, eu tenho ponderado algumas situações e entre elas, é claro que nós não podemos destacar o fato principal, que é o avanço tecnológico. O avanço tecnológico ele vai fazendo com que as pessoas se tornem mais céticas, ou seja, as pessoas passam a acreditar naquilo que realmente ela vê ou que tem a prova empírica, prova científica, prova humana da sua perspectiva de fé. E quando isso não é alcançado, ele acaba suspeitando num primeiro momento e depois desistindo daquela perspectiva, desistindo daquela expressão de fé, daquela expressão do vínculo eclesiástico em que foi mantido. Mas o que tem acontecido desde que o avanço tecnológico se mostrou mais forte, mais eficaz para o ser humano? Nós temos notado que as relações humanas elas têm ficado cada vez mais frias, cada vez mais distantes, cada vez mais questionáveis e cada vez mais individualistas. O ser humano, eu costumo dizer bastante isso, o ser humano, ele passou da perspectiva da idolatria, que é o substituir Deus por alguma coisa, então ele passou da perspectiva da idolatria para a egolatria, passar a ser adorador de si mesmo, dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus sentimentos. Cada um passou a ser o ser mais importante para si mesmo. E isto não é bom dentro de uma perspectiva de fé. Mas o que nós notamos é que a palavra de Deus, enquanto orientação, enquanto perspectivas de prática de fé, ela está sendo deixada de lado. E por causa disso, o ateísmo vem crescendo, vem se tornando cada vez mais forte, porque muitos detalhes da vida humana que eram comuns no passado, antes deste avanço da tecnologia, passaram a ser bastante esporádicos no nosso tempo. Porque, afinal de contas, hoje nós temos telas para tudo. Todas as informações que você quer, você tem no seu celular, no seu computador, nos sistemas de informação, de internet, televisivos, ou a respeito também das informações de vários meios que nos chegam através das telecomunicações. E isto vai trazendo o bem da informação, mas o prejuízo também da dúvida, do ceticismo, do questionamento,
que também não é de todo mal. Ele também tem o seu lugar bom. Então, vamos tratar um pouquinho destas perspectivas. E observar, eu quero observar com vocês, em primeiro lugar, o papel dos pais na criação dos filhos, na formação emocional, social, relacional, afetiva e psicológica dos filhos. Quando nós olhamos para a Bíblia, e aí nós vemos uma modificação muito grande, uma mudança muito grande no comportamento da educação dos pais com relação aos filhos, mesmo em meio ao cristianismo. Então, deixando de lado os padrões fixados por Deus, isso acaba trazendo prejuízos muito grandes para a pessoa, para a família, para a sociedade, para todo o desenvolvimento do ser humano. Afinal de contas, uma frase atribuída a Abraham Lincoln, que é bastante conhecida, que diz que a mão que balança o berço rege o mundo. A mão que balança o berço rege o mundo. Quer dizer o quê? Que a mão que balança o berço, ou seja, aquele que está cuidando, aquele que está educando, aquele que está transmitindo os primeiros princípios e valores e fixando isso na mente do ser humano, ele vai ter um respaldo muito grande com relação à sociedade futura em que aquele indivíduo formado estará inserido, porque dependendo da educação que ele recebeu, da sua forma de pensamento, da sua estrutura de interpretação da vida e para todas as coisas, ele de fato vai ter muitos problemas aí numa diferença de princípios e valores e de relações sociais. Então, o que nós temos observado? Eu quero ter como base para vocês o texto de Deuteronômio, capítulo 6, os versículos de 4 em diante. Ele é um texto bastante conhecido, conhecido na comunidade hebraica como Shema Israel, ouça Israel, porque é assim que começa o texto. O versículo 4 em si, no hebraico, é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Então, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí o versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado no caminho, andando pelo caminho, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também atarás como sinal na tua mão e serão por frontal dos olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificasses, e as casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchesses e poços abertos que não abristes, vinhas e olivas que não plantaste. Quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, e te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, observe como termina aqui o versículo 12. Ele faz um resumo e ele faz assim: depois que você estiver desfrutando de todas as bênçãos que o Senhor tem colocado em suas mãos, na sua vida, cuidado para não esquecer que tudo que você tem, tudo que você vive, vem do Senhor. Não troque a bênção, né, o abençoador pela bênção. Então, tome muito cuidado para depois que receber todas as bênçãos e estar desfrutando das bênçãos, não esquecer da fonte, não esquecer do abençoador. E aqui no versículo 12 ele diz: guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não esqueça do Senhor que te tirou de uma vida miserável, de uma vida limitada,
de uma vida de escravidão, que é isso que ele está colocando aqui, de uma vida limitada, em que havia escassez de todas as coisas, e agora, como há fartura para todas as coisas, então se corre o risco muito grande de se esquecer a pessoa de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. O versículo 4 aqui de Deuteronômio 6, ele começa fazendo um chamado. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, o Senhor nosso Deus, ele é o único Senhor. O que quer dizer isso? É que só vou ouvir as orientações dele, só vou seguir segundo segundo os seus princípios, os seus valores, a sua interpretação de vida e o seu jeito de ser. Jesus, ele faz um questionamento e ele diz assim: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu vos mando? Nós não podemos viver nessa incoerência. Chamar Jesus de Senhor, chamar a Deus de Senhor e não fazer o que ele manda. Senhor é aquele que manda, é aquele que define, é aquele que dá as diretrizes, que dá a orientação, e os servos são aqueles que obedecem. Então, como é que alguém pode falar que tem um Senhor que ele não segue os seus preceitos, as suas orientações, as suas falas, não segue aquilo que foi determinado por esse Senhor? Então, na verdade, eu só tenho um discurso que não condiz com a prática. Então, nós temos que ter em mente, ouça Israel, Israel aqui no sentido de ser o povo de Deus. Você faz parte do povo de Deus, você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você é guiado pelo Espírito Santo, você tem a Bíblia como regra de fé e prática, você faz parte de um contexto eclesiástico, religioso, ou pelo menos de um contexto de fé relativo a Deus, você tem a Deus como Senhor, Jesus Cristo como seu Salvador e o Espírito Santo como seu Consolador e aquele que te dirige em todas as coisas divinas, então você faz parte desse Israel. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí, no versículo 5, vem a primeira ordenança, o primeiro mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, observe aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus, em primeiro lugar, de todo o teu coração. Coração, aqui na perspectiva do Antigo Testamento, no período em que o livro de Deuteronômio foi escrito, coração era uma expressão do raciocínio lógico. A boca só fala o que o coração está cheio. Então, de acordo com o que eu penso, eu falo. Isto é a expressão do coração. Então, o que nós temos aqui no versículo 5? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, de todo o teu raciocínio lógico, naquilo que é inteligível, naquilo que você pode compreender, o que faz parte da sua cognição e compreensão humana. Então, você deve procurar, dentro da sua estrutura de vida, amar a Deus de todo o teu coração, ou seja, todo o seu pensamento, todo o seu raciocínio lógico deve estar voltado ao amor a Deus. E na sequência ele fala que também nós devemos amar o Senhor nosso Deus de toda a nossa alma. E a expressão da alma, o que é? A expressão é a totalidade do ser, mas ao longo do tempo foi se trazendo essa perspectiva de alma para a questão psicológica, emocional e psicossomática. Jesus fala isso nos textos que são relatados em grego, e ali a expressão da alma já está muito ligada a essa questão emocional, a psique, a construção psicológica do ser humano, que envolve as emoções, os sentimentos, a afetividade, aonde também estará constituído o amor e o relacionamento afetivo entre Deus e todas as pessoas. Então, aqui, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de todo o teu raciocínio lógico, mas também de toda a tua alma, ou seja, com todo o seu ser, incluindo as questões psicológicas, afetivas e psicoemocionais e tudo o que a psicologia e a psiconeurociência pode abranger na construção do ser humano. Então, todo o seu ser deve ser voltado a amar a Deus de toda a sua alma e também de toda a sua força. O que quer dizer isso? Eu tenho que me empenhar na minha força de vontade, nos meus desígnios, nas minhas resoluções, eu tenho que me empenhar para alcançar de fato aquilo que Deus quer de mim. Eu tenho que me esforçar para me manter neste caminho, me manter neste direcionamento. Bom, tudo bem, até aí a construção ela é pessoal. Então vamos tratar que nesse primeiro momento nós estamos tratando de uma pessoa, falando de uma pessoa que está num processo de conversão, de conhecimento, de aproximação de Deus. Então, num primeiro momento, essa pessoa, ela vai amar o Senhor a Deus de todo o seu coração, com todo o seu raciocínio lógico, porque a compreensão de Deus deve ser racional, mas também eu devo amar a Deus de toda a minha alma, com todos os meus sentidos e com toda a minha estrutura neuropsicoemocional, e também com toda a minha força, com toda a minha determinação, com todo o meu entusiasmo, com todo o meu empenho, eu devo amar a Deus e compreendendo o versículo 4, que eu tenho que ouvir como filho de Deus que o Senhor, que é o nosso Deus, é o único Senhor. O que quer dizer isto? Que eu só vou ouvir aquilo que ele disser. É por isso que nós, como cristãos protestantes, temos a Bíblia como única regra de fé e prática, porque nós ouvimos somente aquilo que Deus nos diz, aquilo que Deus nos determina, e ele determina como? Através da Bíblia, através das Escrituras Sagradas, através do que foi fechado como cânon bíblico, sendo a própria Bíblia a voz de Deus, a palavra de Deus para todo o ser humano. Então, nós temos que ouvir a Deus, colocar a palavra de Deus em prática e nós só praticamos aquilo que nós confiamos, tá? Então, o que eu estava falando para vocês, nesse primeiro processo, nós temos o processo da conversão. Eu decidi ouvir a Deus, eu decidi amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, com toda a minha força. Eu decidi praticar os ensinos de Deus na minha vida. Então, eu passei por um processo de adesão à vontade de Deus e de conversão dentro dos meus princípios e valores pessoais para a adesão aos princípios e valores eternos de Deus. Então, eu preciso primeiro compreender a minha própria relação com Deus, a minha própria conversão. Tá? A partir do momento que eu, como uma pessoa, passei por esse processo de identificação e conversão cristã, a partir daí eu tenho que ouvir a voz de Deus, como o próprio versículo 4 fala. Ouve, Israel, ouve, povo de Deus, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, se eu passei por esse processo, acabei de crer na palavra de Deus, como que eu vou mostrar agora que Ele é o meu Senhor? Fazendo as coisas que Ele mandou, colocando em prática os seus mandamentos, as suas ordenanças, a sua orientação. Eu tenho que praticar tudo aquilo que eu estou professando acreditar. Então, de fato, agora eu tenho que colocar em prática. Colocando em prática, eu vou mudar o meu conceito relacional com a família, com a sociedade, com o vestuário, com a alimentação, para seguir tudo aquilo que foi prescrito por Deus, compreendendo tudo dentro do seu tempo e modo, sem os exageros de legalismo e também sem os exageros de liberalismo, porque Deus é um ser
equilibrado. E nesse equilíbrio, nós temos que observar a prática da palavra de Deus em nossas vidas, também com o mesmo equilíbrio que Deus propõe para todos nós. Então, o que ele vai colocar aqui? Primeiro, eu tenho esse processo de conversão pessoal. A partir daí, também isso vai alterar o meu ambiente social, a começar a pessoa que eu vou me casar, porque daí a Bíblia ela nos diz que nós devemos nos relacionar com pessoas que têm a mesma regra de fé e prática, tenha o mesmo direcionamento, porque quanto maiores forem as diferenças, mais dificuldades de ajuste um casal vai ter. Então, nós temos que amenizar as diferenças, né, buscando pessoas que têm o mesmo pensamento, a mesma interpretação da vida, a mesma determinação de fé, aceitar o senhorio do mesmo Senhor. Então, eu tenho uma série de coisas a considerar para se eu quero constituir uma família, se eu quero ter um casamento. Então, dentro dessas considerações, agora eu vou ter um relacionamento afetivo, amoroso. Eu vou constituir uma família, seja homem ou seja mulher. Eu vou constituir uma família. E aí eu vou ter um casamento nos moldes prescritos por Deus em Gênesis, o que Jesus também ressalta ali em Mateus, né, a respeito do casamento, né, porque ele fala que já no tempo dele as pessoas tinham se distanciado tanto dos princípios e valores que se alguém quisesse falar sobre relacionamento conjugal, casamento com ele, teria que voltar ao princípio. A expressão que Jesus usa, falando a respeito do divórcio, ele fala, no princípio não foi assim. O que ele está dizendo é que já foi alterado tanto o modelo original que, se vocês quiserem falar de um relacionamento sadio, de um casamento sadio, nós temos que voltar ao princípio da criação. E é este o nosso desafio, aceitar que o princípio continua sendo válido para os dias de hoje, para os nossos dias. O fato é que, quando nós seguimos os princípios e valores prescritos por Deus, nós temos uma vida tranquila, uma vida de paz, nós temos uma família bem estruturada, nós temos um direcionamento espiritual que nos traz uma paz emocional e um estado psicológico saudável para o relacionamento pessoal, familiar e social. Então, quando nós observamos aqui, Deus ele fala, olha, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, como eu já disse, o coração é o seu pensamento, o seu raciocínio lógico. Deus ele fala, a primeira coisa é que as palavras dele devem estar no seu coração. Ou seja, tudo o que você for fazer, você deve pensar na aprovação ou não de Deus, na orientação ou não de Deus. Tudo que você vai fazer deve estar pautado na Bíblia como regra de fé e prática. Se Deus aprova, se Deus não aprova. Então, você vai fazer tudo segundo a palavra de Deus. Assim como nós temos também no Salmo 1, versículo 1 e 2, onde fala ali que é feliz, bem-aventurado, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É isso que Deus está falando aqui em Deuteronômio 6. Eu tenho que ter a palavra de Deus na minha mente, no meu raciocínio lógico, em todo o meu ser, o tempo todo, para que eu possa pautar a minha vida segundo seja agradável a Deus. E agora vamos dizer que a pessoa se casou, constituiu uma vida conjugal e ela resolveu ter filhos. Então agora ela é um cristão que resolveu se casar com uma pessoa que também é da mesma fé e prática, e agora esse casal cristão resolve ter filhos.
esse filho, ele vai ter uma orientação diferenciada. Por quê? Porque os pais adultos podem ter passado por um processo de conversão e identificação com a palavra de Deus e com o cristianismo. Mas o filho, ele já nasce inserido num sistema cristão, porque os seus pais já são cristãos. Seus pais, o seu pai e a sua mãe, já foram convertidos, já têm os princípios e valores. Então, esta criança, ela tem que ser criada dentro dos princípios e valores que o casal já adotou para si, dentro da palavra de Deus. E aí, como que este casal, qual é a responsabilidade deste casal educar o seu filho e a sua filha dentro da palavra de Deus? Então, olha o que diz aqui no versículo 7. Tu inculcarás aos teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também atarás como sinal na tua mão e e te serão por frontal dos olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então vamos lá. O que significa isso? Então, um casal cristão que constituía uma vida conjugal, eles se casaram e resolveram ter filhos. Como que eles vão criar esses filhos? A primeira coisa que ele fala aqui: tu inculcarás aos teus filhos e delas falarás. Você tem que falar de Deus para os seus filhos. Como? Assentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. O que significa isso? Acordou? Qual é a primeira coisa que você tem que ensinar ao seu filho? Oração, comunhão com Deus, diálogo com o Senhor, reflexão na palavra de Deus. Então, acordou, o primeiro pensamento tem que ser voltado a Deus. Ao levantar, o primeiro pensamento tem que ser voltado a Deus. Ao abrir os olhos, agradeça a Deus por ter acordado. Ao recobrar a consciência do despertar, né, sente na cama, faça a sua oração, né, tenha o seu momento de reflexão e de comunhão com Deus ainda antes de ter levantado da cama, antes de ter saído da cama. Volte o seu primeiro pensamento para Deus. Você tem que fazer isso pessoalmente e você tem que ensinar o seu filho, a sua filha, a ter este mesmo comportamento. Então, tu inculcarás aos teus filhos, né? Vai ensiná-los a orar, vai falar, né? Assentado em sua casa. O que é sentado em sua casa? Chama seu filho, sua filha, para orarem juntos, para lerem a Bíblia juntos, né? Esta necessidade de desenvolver o caminho da construção psicoemocional. A leitura da Bíblia é muito importante para a criança. E este é um dos grandes problemas que aí nós começamos a ver a relação do ateísmo nos dias atuais, né? O que a tecnologia tem feito, né? Os pais têm falhado na educação eclesiástica e espiritual dos seus filhos e filhas. Por quê? Porque ao invés de lerem a Bíblia, eles buscam desenhos, buscam filmes, buscam figuras para apresentar o filho para que ele seja despertado a conhecer a história através da percepção visual. Então, o que acontece? Se você não ler a Bíblia para o seu filho, para a sua filha, e não permite que ele construa a ideia na sua própria imaginação, o que vai acontecer? Ele vai ter dificuldade de desenvolver o relacionamento com um Deus que na nossa humanidade ele é invisível e não tem uma forma palpável. Então, ele vai começar a criticar aquilo que ele não está vendo. E é claro que o culpado disso são os pais. Então, ao invés de você colocar um desenho para o seu filho mostrando a história de Davi e Golias,
né? Você deve ler a Bíblia e deixar ele imaginar a história. Como era Davi, como era a figura de Davi como pessoa, que era jovem, era ruivo, como a Bíblia vai descrever, né, diante de Golias, que era um gigante, era preparado para a guerra, era um guerreiro formado. Então, deixe a criança desenvolver a imaginação, porque isso é importantíssimo para a fé. Se ao invés de você relatar a história para que ela imagine, para que ela tenha o desenvolvimento da fé, ao invés de você fizer isso, você colocar um celular ou ligar a TV ou um computador, usar um meio eletrônico para mostrar uma imagem, ela vai acreditar naquela história porque ela está inserida num contexto. Mas ela vai questionar aquilo que ela vê, mas não na sua prática de fé e na sua prática cristã, as questões visíveis não são tão fortes assim, não são tão experimentais como seria num filme ou como é num desenho. Então, a criança tem que desenvolver a sua capacidade de relacionamento espiritual através do crescimento e do desenvolvimento da sua imaginação. É assim que ela vai ter o relacionamento com Deus. Então, tu inculcarás aos teus filhos, e delas falará as palavras de Deus, assentado na sua casa, sente o seu filho no sofá, na sala, ou sente no chão com ele, e fala, olha, eu vou te contar uma história da Bíblia, né? E conte, existem muitas histórias para serem contadas. Andando pelo caminho, ou seja, quando você vai levar o filho na escola, quando ele está caminhando com você, quando ele está passeando com você, seja onde for que você estiver andando, procure mostrar Deus nos detalhes para o seu filho, para a sua filha. Né? Assentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, orar antes de dormir e ao levantar-se, orar assim que acordou. Então, este processo ele tem que acontecer na vida deste casal que agora é cristão e resolveu ter filhos. Agora, sendo sinceros, isso tem de fato acontecido nos nossos dias, porque o que nós vemos é que a maioria das pessoas, mesmo sendo cristãos, estão colocando os seus filhos e filhas diante de babás eletrônicas, porque o celular, a televisão, o computador nada mais se tornou do que simplesmente uma babá eletrônica que a criança é colocada ali para não dar trabalho, para não reclamar, para não exigir tanta atenção, para não exigir tanto dos pais. E os pais não estão percebendo o tamanho do prejuízo que isso está sendo feito. Nós orientamos as crianças, aos pais, para que as crianças não tenham estímulos eletrônicos até os 3 anos de idade. Então, o ideal é que a criança aprenda a ouvir histórias, a ouvir uma boa música, a estar sentado junto com a família para as refeições, para o café da manhã, para o almoço, para o jantar. Então, que a família esteja reunida, todos estejam juntos e a prática do cristianismo seja visível dentro desta família. Que ali a família junto tenha um momento de oração na alimentação, tenha um momento de conversa sem precisar do eletrônico, sem celular na mesa, né? Então, o ideal é que seja dessa forma. Agora, ao perder este ideal, né, o prejuízo pessoal e social está sendo muito grande, porque o que os pais estão fazendo é pegar um celular, pega um desenho bíblico, já que ele é cristão, então ele pega um desenho bíblico, coloca na frente de um bebê, né, de 6 meses, de 1 ano de idade, e a criança fica entretida com a tela, enquanto o pai ou a mãe está alimentando com a mamadeira ou com outro tipo de alimento, dependendo da idade do desenvolvimento da criança, mas a criança está sendo condicionada ao prazer da alimentação diante
de um eletrônico. Então, ele está associando três coisas que não deveriam ser associadas dessa maneira. Ele está associando, primeiro, o prazer da alimentação com uma informação que não é real, porém é visível. E nesse visível, ele vai criar um vínculo e fazer um questionamento. Eu acredito e tive até prazer em absorver aquela crença, mas diante de algo que eu vi, de algo que eu posso até não ter a oportunidade de ser palpável, não tem como pegar na mão, mas eu estou vendo uma tela. Então, eu vou crer somente naquilo que é visível, naquilo que de fato é apresentado para mim de maneira irrefutável, de maneira sólida. E aí o princípio da fé já é quebrado, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem, como diz o texto de Hebreus. Então, quando nós olhamos para a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. Como é que você quer desenvolver a fé no seu filho, na sua filha, a partir somente daquilo que é visível? Na verdade, essa capacidade de fé e de relacionamento espiritual vai ser extremamente prejudicado. Então, os pais, ao invés de educarem os filhos, né, de maneira correta diante da Bíblia, diante da palavra de Deus, né, estão oferecendo uma tecnologia que está trazendo um prejuízo muito grande e eles não estão percebendo isso. Né? Ou percebem, muitos até percebem, mas não se incomodam, porque, afinal de contas, o filho ou a filha não está dando trabalho, enquanto está no celular, não está dando trabalho. O texto continua aqui no versículo 8, falando: também atarás como sinal na tua mão e por frontal dos olhos. A expressão mão e frontal dos olhos, em outros textos é colocado como mão e testa. Esta expressão quer dizer a respeito das minhas atitudes e dos meus pensamentos. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos apresentar nossas mãos a Deus. Quais são as atitudes que você tem a apresentar a Deus? É isto que a Bíblia está nos orientando. Então, o que o texto aqui diz é que a nossa vida, as nossas atitudes e os nossos pensamentos devem refletir aquilo que nós acreditamos, na sua linguagem, no seu trato relacional, na sua postura de vida, no seu jeito de alimentação, no seu jeito de vestuário, nos seus ambientes de frequência, nos seus vínculos relacionais, nas suas amizades. Então, tudo deve ser observado. Por quê? Porque ele vai explicar na frente do texto. Né? Aqui no versículo 10, ele fala: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, grandes e boas cidades que tu não edificastes. Ou seja, Deus está promovendo bênçãos e muitas bênçãos que você nem sabe como chegou às suas mãos, mas elas chegaram. Você tem muitas bênçãos de Deus que chegaram até sua mão. O cuidado que tem que ter, que é aqui que ele vai falar no versículo 11 e 12. Casas cheias de tudo o que é bom. A sua casa não está cheia de tudo que é bom? Você abre a sua geladeira, tem muita coisa boa. Você abre o seu armário, tem muita coisa boa. Você olha para os seus móveis, você vê que você tem um conforto, você tem um bem-estar. Certamente, qualquer pessoa hoje vive muito melhor do que viveram os seus avós, os seus bisavós, os seus antepassados. Hoje nós temos uma qualidade de vida muito maior e facilidades muito maiores. Porém, o que não pode acontecer é o que está no versículo 12. Guarda-te para que não se esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito.
Seja grato a Deus, ao Senhor, que te tirou da miséria social, da miséria financeira, da miséria emocional, da miséria psicológica, da miséria de fé, da miséria relacional, porque muitas vezes nós só tínhamos amigos que nos prejudicavam, que não eram boas companhias, e agora não. Nós temos bons amigos, nós temos uma boa família, temos bons filhos, vivemos uma vida confortável, uma vida regalada no conforto. Né? Dificilmente uma pessoa, por mais simples e humilde que seja hoje, não tenha um meio de transporte que seja uma motinho ou que seja um carro simples, mas ele tem um veículo para facilitar o seu transporte. Então, qualquer pessoa hoje vive muito melhor do que já viveram os nossos antepassados. O que nós não podemos é esquecer que tudo isso é bênção de Deus e, por causa da bênção, esquecer o próprio Deus. Nós não podemos esquecer das orientações de Deus, do que o Senhor coloca para a gente. Então, o que tem acontecido que muitas pessoas estão indo para o caminho do ateísmo, né? Estão indo para esta rejeição à pessoa de Deus. Eu costumo dizer que isto é como o pai que fez todo o esforço e se dedicou para que o filho tivesse a melhor educação, para que ele pudesse estudar, para que ele pudesse fazer uma faculdade. E esse filho conseguiu vencer na vida, ele se formou na faculdade, conseguiu um bom emprego por causa da sua formação, e depois de ter alcançado tudo, ao invés dele desenvolver um sentimento de gratidão ao seu pai e à sua mãe pelos esforços para que ele pudesse alcançar o que ele alcançou, ao invés de fazer isso, ele passa a chamar o seu pai e a sua mãe de ignorantes, porque não tem a mesma formação acadêmica que ele, porque não tem o mesmo conhecimento que ele, não teve a oportunidade que ele teve. Mas ele se esquece que ele só chegou aonde chegou pelo esforço dos pais. É claro que o exemplo fica defeituoso quando nós passamos para a figura de Deus, porque Deus não é um ser ignorante nem carente, mas muitas pessoas estão tratando Deus como se fosse em nossos dias. Pessoas adquiriram sabedoria, conhecimento, tiveram formações acadêmicas excelentes, são mestres, doutores, PhDs, né? Tem pós-doutorado, tem pessoas que têm 3, 4 pós-doutorado, e ele cresceu tanto na sua intelectualidade que ele acha que Deus é ignorante. Ele acha que agora ele não precisa mais de Deus porque ele é autossuficiente. Então, em Apocalipse, a igreja de Laodiceia já nos fala a respeito disso. Pessoas que se acham extremamente ricas e não sabem que, na verdade, diante de Deus, ele é um pobre, cego e nu. Ele não está vendo direito, ele não está se cobrindo direito, ele não compreende que as suas riquezas humanas não significam nada diante de Deus. Diante da sabedoria de Deus, a nossa sabedoria humana, ela é extremamente limitada. Mas o Deus abençoador, que nos orientou para que nós tenhamos tudo o que temos hoje, agora ele está sendo tratado como um ignorante, como se nós não precisássemos mais dele. Não, agora eu já estudei, agora eu já sei me comportar, agora eu já sei estar numa boa sociedade, eu determino os meus objetivos, e o que nós vemos na prática é um prejuízo muito grande da sociedade, das famílias e do indivíduo em particular. Então, o avanço e o alcance da tecnologia, ao invés de trazer um grande benefício às pessoas, estão trazendo um grande prejuízo. Por quê? Porque as pessoas não sabem dosar o equilíbrio. Não é a tecnologia que é ruim, não é o celular, o computador, a televisão, a mídia, o filme, o cinema, não é nada disso que é ruim. Tudo isso é bom,
mas a bondade está na maneira de quem utiliza, de quem interpreta. Nunca está no objeto. O objeto, né, não é mal. Como eu sempre falo a respeito da música, não existe instrumento santo ou profano. Santo e profano é quem canta, é quem usa o instrumento, é quem usa daquele objeto musical. Agora, não existe um estilo, não existe um instrumento, não existe um objeto que tenha capacidade de ser santo ou profano. As questões espirituais também são assim, dependem da nossa maneira de lidar, da nossa compreensão. Então, eu quis trazer essa reflexão hoje para que, principalmente, os cristãos, eu não estou falando aqui para aqueles que não têm experiência com Deus, não têm fé ou não têm religião, que não passaram pelo processo da conversão e da compreensão da Bíblia e de Jesus Cristo. Não, ao contrário, eu estou falando exatamente para as pessoas de fé, para as pessoas que estão inseridas em meios eclesiásticos, mas estão deixando os princípios e valores da Bíblia, muitas vezes, para simplesmente desenvolver e praticar princípios e valores extremamente religiosos. Tem pessoas que são extremos religiosos, mas não são cristãos. São pessoas ligadas à sua denominação e defendem a sua fé denominacional com unhas e dentes, mas infelizmente não são cristãos genuínos porque não compreende o evangelho de Jesus Cristo, não compreende a palavra de Deus, não sabe o que é cristianismo e quando tentam praticar, ao invés de praticar o amor, praticam o ódio, o desrespeito, praticam aquilo que afasta as pessoas de Deus e não o que aproxima. Então, para realmente nós desenvolvermos a palavra de Deus, nós precisamos de Jesus Cristo, precisamos da Bíblia e precisamos do Espírito Santo para compreender a palavra e a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, eu espero que você reflita um pouco sobre isso. Volte à prática das primeiras obras, ou seja, volte à oração, à leitura da Bíblia. Se você tem filhos abaixo de 3 anos, tire as telas dele, não deixe ele no celular, não deixe no computador, não permita que a bênção que Deus tem colocado nas suas mãos se torne maldição. Eu falo que Deus tem a incrível capacidade, como disse José, de transformar qualquer mal em bênção. Mas, infelizmente, o ser humano também tem a incrível capacidade de transformar qualquer bênção em mal. Então, tome muito cuidado com isso. E acima de 3 anos, né, tem os limites para o uso do eletrônico, mas é importante que você procure pessoas que possam te orientar caso você não saiba, busque boas leituras, busque desenvolver o correto dentro da palavra de Deus para que você tenha vida e vida em abundância, que é essa a proposta de Deus para você, para o seu casamento, para a sua família, para todos aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade. Então, que Deus continue abençoando você, a sua vida, a sua família. Pense a respeito disso e busque orientação. Se precisar de mim, é só escrever aqui que eu vou respondendo na medida em que for possível e nós vamos continuar esse diálogo muitas vezes ainda. Deus abençoe a todos vocês, que vocês permaneçam fortalecidos na fé. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que acompanharam essa reflexão e que o teu Espírito Santo fale sempre muito além das nossas palavras humanas. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, um excelente sábado, um excelente final de semana, em nome de Jesus.